Aqui estou, sentada nesse casarão que pertenceu à minha tia falecida, tentando assimilar o absurdo que rolou há 2 dias. O enterro passou num borrão, mas uma cena não sai da minha cabeça: meus pais, que sumiram há uma década, aparecendo no cartório com um sorriso debochado e exigindo seus direitos sobre a herança. Até que meu advogado cruzou a porta, aí, a expressão deles mudou tão rápido que dava para fazer quadro. Vou contar tudo desde o início, desde aquele dia, há 10 anos, quando minha vida virou de cabeça para baixo. Meu nome é, mas todo mundo me chama de. Hoje tenho 18, mas na época, com 8 anos, morava em Volgogrado com meus pais e 2 irmãos mais velhos, com 14 e com 15. Para eles, o mundo girava em torno dos meninos. Minha mãe e meu pai viviam levando os 2 para treinos de futebol, comprando chuteiras e uniformes caríssimos, passando os fins de semana em campos, torcendo como loucos. A rotina da família era ditada pelos horários deles: manhã na academia, tarde no treinamento, fim de semana em jogos ou torneios. Não que me ignorassem completamente, me davam comida, me levavam para a escola, compravam roupas quando precisava. Mas eu era como um móvel na sala: está ali, mas ninguém repara. Até que uma noite abafada de julho mudou tudo. O calor em Volgogrado era insuportável, e eu, sem conseguir dormir, fui até a cozinha buscar água. Foi quando ouvi meus pais cochichando na sala. Não dá mais. A hipoteca está nos afogando, e seu emprego só piora, minha mãe falava quase em prantos. Eu sei. 3 filhos hoje é um peso. Mal conseguimos pagar os campeonatos dos meninos, sem falar na faculdade para os 3. E o que a gente faz? Meu pai perguntou. Sua irmã Rita tem aquele casarão em Krasnodar. Depois do divórcio, mora sozinha naquele lugar enorme. Toda vez que liga, pergunta das crianças. Eu me espremi no corredor, sem entender direito aonde aquilo ia dar. Sabia que não éramos ricos, mas também não imaginava que a situação fosse tão crítica. E essa tia Rita? Nunca tinha ouvido falar dela. Meu pai mal mencionava, mora longe, é diretora financeira de uma empresa. Naquela noite, voltei pro quarto e tentei esquecer o que escutei. Com 8 anos, dinheiro de adulto não faz muito sentido. Um mês depois, o ano letivo acabou. Achava que, finalmente, a gente viajava juntos. Nada. Meus pais anunciaram que íamos visitar a irmã do meu pai em Krasnodar. Os meninos ficaram treinos importantes, claro. Eu, no banco de trás, ouvia a discussão surda deles e pensava: bom, pelo menos vou conhecer um lugar novo. Quando chegamos ao condomínio Jardins do Sul, meu queixo caiu. A casa da tia Rita parecia a saída de um filme: fachada branca, colunas, gramado impecável. Uma mulher alta, de cabelo escuro preso num coque severo, saiu para nos receber. Vestida como se tivesse saído de uma reunião de diretoria, me olhou com aqueles olhos azuis penetrantes e, de repente, sorriu. Olá, querida. Há quanto tempo eu queria te conhecer. Sua voz não era daquele jeito falso de adulto fazendo carinho, ela parecia me ver. Não como um acessório, mas como uma pessoa. Dentro da casa, tudo era ainda mais impressionante. Enquanto os adultos falavam de coisas delas, eu observava os quadros, os móveis caros, o luxo que exalava de cada canto. Uma hora, meu pai se levantou: bom, a gente vai. A estrada é longa. Eu me levantei também. Tudo bem, já pego minhas coisas. Foi quando minha mãe, com uma voz doce demais, soltou: na verdade, amor, você vai ficar um tempo com a tia Rita. Meu coração gelou. Por quanto tempo? A gente vê, meu pai respondeu, olhando para qualquer lugar menos para mim. Você vai adorar aqui. Tem TV a cabo, piscina, um terreno enorme. E quando vocês voltam? O medo subiu pela garganta. Em breve, minha mãe deu um beijo rápido na minha cabeça. A gente liga. Me abraçaram sem convicção e saíram correndo. Eu corri atrás: esperem. Quando é esse o em breve? E a escola em setembro? A gente resolve, meu pai gritou já dentro do carro. Obedeça a tia Rita. E foram embora. Fiquei parada na varanda, vendo a priora deles desaparecer na curva, sem entender nada. A tia Rita pôs a mão no meu ombro: vem, vou te mostrar seu quarto.
Era 3 vezes maior que o meu em Volgogrado, com dossel, banheiro privado e vista para a piscina. Em outras circunstâncias, eu teria pirado de felicidade. Mas tudo o que consegui dizer foi: bonito. A primeira semana foi como um sonho. Tia Rita me levava para shoppings, cinema, me ensinou a usar seu notebook de última geração. E, o mais importante, ela me ouvia. De verdade. Quando eu falava da escola, das amigas, dos livros, ela prestava atenção, fazia perguntas, lembrava dos detalhes. Para mim, aquilo era novidade. Mas, a cada dia, a saudade de casa apertava mais. Por mais que meus pais me ignorassem, eles eram meus. E meus irmãos, por mais chatos que fossem, eram meu sangue. Tia Rita, mamãe e papai não ligaram. Ainda não, querida, mas vão ligar, você vai ver. Só que não ligaram. Nem em uma semana, nem em 2, nem em um mês. No início de agosto, o desespero bateu. Tia Rita, eu preciso voltar. A escola já vai começar. Ela pousou a xícara de café e me olhou nos olhos. Precisamos conversar. Eles vão vir me buscar, né? Perguntei, já sabendo a resposta. Ela suspirou fundo. Não, minha filha. Seus pais, eles decidiram que não podem mais cuidar de você. Assinaram a renúncia dos direitos. Eu já finalizei a adoção. Agora, por lei, sou sua mãe. Você vai morar aqui para sempre. As palavras batiam em mim como algodão. Esperei ela rir, dizer que era brincadeira. Mas seu rosto estava sério, uma mistura de tristeza e determinação. Foi quando tudo desabou. Chorei como nunca, como se fosse me afogar nas lágrimas. Não era só raiva, era o meu mundo ruindo. Sim, eles não me davam atenção, mas eram meus pais. Tinham que ser. Iu, consegui perguntar entre soluços. Eles também? Não, querida. Seus irmãos ficaram com eles. Aquilo me destruiu de vez. Eles guardaram os meninos. Mas não eu. Eu era o excesso, o erro, a peça sobrando. 3 dias chorando sem parar. Tia Rita foi um anjo, levava comida, me dava lenços, ficava do meu lado quando a dor ficava insuportável. Não veio com frases prontas do tipo tudo vai melhorar ou foi para seu bem. Só me deixava chorar. No 4º dia, acordei com a cabeça mais clara. Fiquei deitada, olhando pro teto, sabendo que, dali pra frente, nada seria como antes. Olhei para o teto e pensei, tudo bem, Dasha. Você tem 2 opções. Ou passa o resto da vida esperando que o mar se acalme, sonhando que aqueles que te descartaram vão se arrepender. Ou constrói uma vida nova com alguém que realmente te queira. Na mesa do café da manhã, olhei firme para a tia Rita e disse, tia, não quero mais pensar neles. Se não ligam, problema deles. Foi ali que minha vida de verdade começou. Ela me matriculou na escola da cidade, bem melhor que a de Volgogrado. Turmas menores, professores que realmente olhavam nos seus olhos. Conheci a Lera, uma garota que morava a 2 casas da nossa. Tia Rita era o oposto absoluto dos meus pais. Todos os dias perguntava como tinha sido o dia, e ouvia a resposta. Ajuda com a lição, explicava o que eu não entendia. Ia a todas as minhas apresentações, a todas as reuniões de pais. Comprava livros só porque percebeu que eu amava ler. Ela trabalhava em algo sério, diretora financeira uma empresa grande. Às vezes me contava sobre o trabalho, como lidava com números, investimentos. Me ensinou a guardar dinheiro, a planejar gastos. Filha, liberdade não é ter tudo, é não depender de ninguém, dizia. Os anos passaram rápido. Tirei notas altas, jogava no time de futebol da escola, fazia aulas de piano. Criamos nossas tradições, cozinhávamos juntas à noite, assistíamos a filmes antigos nos fins de semana. Ela me contava histórias da infância do meu pai, mas sobre o irmão adulto, Misha, nenhuma palavra. Quando fiz 14 anos, tia Rita me pegou de surpresa. Dasha, quer ver seus pais? Seus irmãos? Posso organizar. Pensei por 10 segundos. Não. 6 anos sem um telefonema, sem um cartão de aniversário.
Se tivessem arrependimento, teriam aparecido antes. Só queria que soubesse. A porta está aberta, ela respondeu, com um aceno de cabeça. E nunca mais tocamos no assunto. A vida com ela era boa. Exigente, sim, com os estudos não tinha moleza, em casa tinha que ajudar. Mas justa. E, acima de tudo, cuidadora. Até que, aos 16, tudo desmoronou. Tia Rita começou a emagrecer sem motivo, a se cansar com nada. No começo, culpou o trabalho. Até que os exames revelaram o pior, câncer agressivo. Lembro daquela noite, quando ela sentou comigo no mesmo sofá onde, 8 anos antes, me havia contado a verdade sobre meus pais. Dasha, são más notícias. É câncer. O mundo parou. Você vai morrer? Não sei, minha querida. Mas vou lutar até o fim. Deixou o trabalho, focou no tratamento. E o dinheiro? A casa? Não se preocupe. Tenho reservas. E o plano de saúde cobre tudo. Vamos dar conta. Os 2 anos seguintes foram um inferno. Quimioterapia, radioterapia, idas e vindas ao hospital. Eu aprendi a cozinhar de verdade, a gerenciar a casa. Assim que tirei a carteira, passei a levá-la às sessões. Aos 17, o câncer recuou. Respiramos aliviadas. Será que vencemos? Mas no meu aniversário de 18, ele voltou com tudo. Celebramos em casa, só nós duas. Ela estava fraca demais para sair, mas assou um bolo e me deu o colar da minha avó. Tenho muito orgulho de você, Dasha. Cresceu forte, inteligente, boa. Vai dar certo. 2 meses depois, me formei no ensino médio. Ela estava no hospital, não pode ir à formatura. A Lera filmou tudo pelo celular, fizemos uma chamada de vídeo. Tia Rita chorou de felicidade ao me ver recebendo o diploma. 1 mês depois, ela se foi. Estava ao seu lado na enfermaria. Simplesmente adormeceu e não acordou mais. 53 anos. Que idade é essa para se ir? Após o funeral, fui engolida pelo vazio. 18 anos. Uma casa enorme. E nenhum rumo. Quem me salvou foi Olga Stepanovna, amiga de tia Rita desde a faculdade. Ela cuidou de tudo, velório, ligou para os conhecidos. Precisamos avisar seu pai, disse. Ele é irmão de Rita. Vocês que liguem. Não falava com ele havia uma década. Ela colocou-o vivo. Após alguns toques, ele atendeu. Alô, Mikhail? É Olga Kozlova, amiga da sua irmã. Ligo com uma notícia triste. Margarita faleceu ontem. Ah, entendi. Os funerais serão sábado, às 14 horas, na Igreja da Natividade, em Krasnodar. Posso mandar o endereço. Sábado. Não dá. Meu filho mais velho tem uma promoção no trabalho. A família toda vem, tudo já está planejado há semanas. Olga e eu trocamos um olhar incrédulo. Desculpe, você acabou de dizer que não virá ao enterro da irmã por causa de uma festa? Não é uma festa. É um evento importante para Kirill. Ele se matou de trabalhar por isso. Rita entenderia, família em primeiro lugar. A voz de Olga gelou. Rita também era sua família. Claro, mas ela já se foi. Precisamos pensar nos vivos. Além disso, a Dasha já é adulta, dá conta sozinha. Olga desligou. Desculpe, minha querida, disse, olhando para mim. Não estou surpresa. O que mais esperar deles? O funeral foi bonito. Umas 50 pessoas vieram, colegas, amigas, fiéis da igreja. Olga fez um discurso lindo. Eu também falei, segurando as lágrimas com todas as forças. 2 dias depois, ainda sentada naquele vazio, tentando entender o que fazer, vender a casa? Entrar na universidade? Tia Rita e eu tínhamos conversado sobre estudos, mas nada concreto. No 3º dia, o notário ligou, o testamento será lido amanhã. Levei os documentos e fui. Esperava só ele um procedimento burocrático. Mas quando abri a porta, meu sangue gelou.
Meus pais e meus irmãos estavam lá, sentados, sorridentes, como se nada tivesse acontecido. Oi, Dasha. Minha mãe se levantou, como se fosse me abraçar. Recuei. O que vocês estão fazendo aqui? Meu pai se acomodou na poltrona, cruzando as pernas como se estivesse em casa. Viemos te ver. Claro que sentimos muito pela sua perda. Os irmãos se sentaram ao lado, olhando ao redor como avaliadores, os diplomas nas paredes, os arquivos na estante. Nada mal, hein? Disse Kirill, passando a mão pela mesa. Tudo aqui é de primeiro mundo. Viemos te apoiar. Minha mãe se jogou no sofazinho como se fosse a dona do lugar. Não dá para ficar sozinha numa hora dessas, filha. E onde vocês estavam há 3 dias? No funeral? Ah, Dasha, você sabe. Era a festa do Kirill. Tudo já estava pago, a família toda veio. Não íamos cancelar. Ela deu de ombros. O importante é que estamos aqui agora. Queremos cuidar de você. Ri pela primeira vez desde a morte de tia Rita. Cuidar? Sério? E onde vocês estavam nos últimos 10 anos? Isso é diferente, ela gaguejou. Você morava com a Rita. Ela cuidava de você. Agora que ela se foi, você precisa de uma família de verdade. Ela era minha família de verdade. Egor interrompeu, impaciente. Chega de drama. Sabemos por que estamos aqui. Você herdou tudo, não é? Que tudo? Kirill sorriu, irônico. Não é só a casa, Dasha. São as contas. Milhões. Não é brinquedo para uma garotinha de 18 anos. Meu pai assentiu, sério. Como irmão de Margarita, tenho direito à metade. É justo. Ela me deixou tudo. Vamos contestar o testamento, disse meu pai, frio. E você, seus olhos me fixaram, vai aprender que dinheiro sem família não vale nada. Você é só uma criança, não está pronta para lidar com esse dinheiro. Minha mãe balançou a cabeça, como se sua preocupação fosse genuína. Mas seus olhos brilhavam com uma fome que nem o melhor ator conseguiria disfarçar. Somos seus representantes legais. Vamos ajudá-la a administrar esse patrimônio direito. Eles trocaram olhares, uma coreografia ensaiada de falsidade. Cada palavra soava como um carinho envenenado, cada gesto como uma armadilha forrada de veludo. Saiam, minha voz saiu baixa, mas firme. Agora. Não seja ridícula, meu pai golpeou a mesa com os nós dos dedos, o som ecoando como um aviso. Você precisa de nós. Eu não preciso de nada de vocês. Minha mãe se levantou de um salto, a máscara de mãe preocupada escorregando para revelar a frustração crua por baixo. Você não vai dar conta sozinha. Não tem experiência, não tem ninguém. Eu apertei os punhos até as unhas cravarem nas palmas. Sozinha. Essa palavra doía menos do que a hipocrisia deles. Então me lembrei, no bolso do casaco, a carteira de visitas do advogado Andrei Sergeyevich Lukianov, grossa e branquinha como um salva-vidas. Ele a havia colocado em minhas mãos nos funerais da tia Rita, com um aperto discreto no ombro e um aviso. Se derem trabalho, ligue. Imediatamente. Não hesitei. Digitei o número com dedos que tremiam mais de raiva do que de medo. Ele atendeu no segundo toque. Andrei Sergeyevich, é a Dasha. Os olhos dele se arregalaram ao me ouvirem, como se eu tivesse sacado uma arma. Meus pais estão me pressionando aqui mesmo, no cartório. Já estão falando em contestar o testamento. Uma pausa. Depois, seco como um tiro. Não assine nada. Não concorde com nada. Já estou a caminho. O ar voltou aos meus pulmões. Expirei. O escritório do notário cheirava a papel velho e mentira fresca. Eles, minha família, mastigavam doces roubados da vasilha sobre a mesa como se estivessem em um chá de boas-vindas, não em uma emboscada protocolar. A porta se abriu com um estrondo. Andrei Sergeyevich entrou sem pressa, mas com a autoridade de quem já havia ganho a batalha antes mesmo de começar. Alto, cabelos prateados impecáveis, ternos escuros que pareciam blindagem.
Cumprimentou o notário com um aceno, depositou a pasta sobre a mesa como quem planta uma bandeira. Bom dia. Andrei Lukianov, sua voz era veludada, mas cortante. Represento os interesses da falecida Margarita Pavlovna e de sua única herdeira, Daria. Meu pai se levantou tão rápido que a cadeira rangiu. Nós não somos convidados. Cuspiu. Eu sou Mikhail Sidorov, irmão de Margarita. E estes, apontou para minha mãe e Kirill com um gesto teatral, são os pais de Dasha. Seus representantes legais. Representantes legais? Andrei ergueu uma sobrancelha, como se a ideia fosse tão absurda que nem merecia resposta. Com que base? Minha mãe se apressou em intervir, as palavras saindo atropeladas. Ela só tem 18 anos. Ainda é uma criança. Somos obrigados a... Primeiro, o advogado a interrompeu com um sorriso que não chegava aos olhos. Aos 18 anos, na Rússia, a pessoa atinge plena capacidade civil. Daria é adulta. Segundo, abriu a pasta, tirando um documento com a delicadeza de quem manuseia uma granada. Há 10 anos, vocês foram destituídos do poder familiar. Por decisão judicial. Daria foi adotada por Margarita Pavlovna. Fechou a pasta com um estalo. Juridicamente, vocês não são nada para ela. Egor engoliu em seco. Kirill, vermelho como um tomate maduro, gaguejou. Mas ela é nossa irmã. Biologicamente, sim, Andrei assentiu, sereno. Legal e emocionalmente. Deu de ombros. Isso é outra história. E o herança? Meu pai rosnou, os dedos brancos de tão apertados. Eu sou o irmão da falecida. O notário ajustou os óculos, abriu uma pasta espessa e começou a ler com a entonação de quem recita um veredicto. O testamento está redigido conforme a lei. Todos os bens, a casa, as contas, os títulos, no valor aproximado de 200 milhões de rublos, são deixados exclusivamente a Daria Alexandrovna Sidorova. Silêncio. Eles ficaram boquiabertos, como peixes tirados da água. Meu pai explodiu. Isso é uma injustiça. Eu sou sua família. A família se apoia. Foi a primeira vez que falei sem titubear. Minha voz saíra limpa, como aço temperado. A família se apoia, não é? Virei-me para eles, devagar. Onde estavam vocês quando tia Rita morria de câncer? Onde estavam quando eu a carregava nos braços para os quimioterapias, quando segurei sua mão até o último suspiro? Minha mãe choramingou. Nós não sabíamos. Não sabiam por que, em 10 anos, não ligaram uma vez. Tiveram tempo de ser família. Escolheram não ser. O notário fechou a pasta com um golpe seco. De acordo com a lei e o testamento, Daria é a única herdeira. Os demais não têm base legal para reclamações. Andrei complementou, gelado. Se insistirem em persegui-la, entraremos com uma ação por invasão de privacidade e coerção. Sorriu, sem alegria. Aconselho a não agravar a situação. O silêncio que se seguiu foi tão denso que dava para cortar com a faca que eles gostariam de cravar em minhas costas. Eles saíram em bando, batendo a porta com a força de quem sabe que perdeu, mas ainda não desistiu. Fiquei olhando pela janela enquanto o carro deles arrancava, levantando poeira. Provavelmente já planejando o plano B no caminho de volta a Volgogrado. Obrigada, disse Andrei Sergeyevich. Ele não sorriu. Não há de quê. Mas seus olhos encontraram os meus e isto não acabou. E ele estava certo. Porque quando o cheiro de dinheiro está no ar, as pessoas viram feras.